Jair Bolsonaro participou de mais uma motociata. Dessa vez, talvez o maior passeio de motocicletas do mundo e certamente do Brasil. Já tinham feito na imprensa alusão até ao fascismo de Mussolini, como se uma simples reunião de apaixonados por motos em apoio ao governo significasse alguma espécie de golpe à democracia à vista. Mas dessa vez deram um passo à frente e olha que estavam à beira do abismo. O evento foi um estrondoso sucesso, com milhares e milhares e milhares de motos, mas alguns jornalistas conseguiram, com muito esforço e manipulação, ver menos de uma dezena de milhares ali. E eis o tipo de reportagem que nos deparamos no dia seguinte, para expor o que a mídia extraiu desse evento, desse fenômeno. Conseguiram problematizar a moto. Tentaram dar um enfoque negativo ao veículo, só porque o presidente gosta dele. O quão patético é isso? E do ponto de vista da estratégia do jornal, no caso da Folha, que é claramente derrubar Bolsonaro, o quão idiota é esse ataque generalizado a todos que curtem uma moto. No fundo, os opositores estão em pânico, pois essas motocicletas cada vez maiores esfregam na cara de todos, desses façantes, o quão fajutas são as pesquisas de intenções de voto. Ninguém sério acredita mais nesses institutos de pesquisa. O ministro Onyx Lorenzoni, em entrevista à Jovem Pan, rebateu exatamente esse ponto, adotado como uma premissa verdadeira por boa parte da mídia. Não precisa pagar lanche e nem de claque, não precisa de dinheiro de sindicato e não faz acordo com bandido. O povo apoia Bolsonaro porque o Brasil mudou e isso incomoda a todos que se beneficiavam dos governos de esquerda, disse o ministro. Diante dessa realidade, o que resta aos oportunistas é mentir ou desviar o foco. Foi o caso do imitador de focas, que usou uma imagem falsa para retratar um suposto fiasco do ato em prol do presidente e recebeu uma bela invertida na lata, mesmo de alguém que diz não gostar de Bolsonaro como ele. Para quem não deixou a visão política ou os interesses partidários furtarem a capacidade ocular, só houve uma constatação possível a fazer. Era moto pra caramba. E basta ver a reação daqueles com menos filtro no lulismo para ter uma ideia disso. Bárbara Gância, que foi colunista da Folha, destilou puro ódio e preconceito, pois o apoio em peso recebido por Bolsonaro machuca fundo na alma oca dessa gente raivosa. Vem cá, hoje é dia dos namorados e esse monte de macaco prefere sair para dar um rolê de moto com o Bozo, muitos na garupa de macho, do que ficar com a esposa ou namorada enrustidos, acusou a pobre coitada. Sobre o fenômeno, não só da quantidade de motos, como do discurso do presidente ao término do ato, o experiente jornalista Alexandre Garcia comentou na sua coluna da Gazeta do Povo. O grande acontecimento desse fim de semana foi a motociata a favor do governo federal em São Paulo. Aliás, foi o maior acontecimento do mundo, afirmou. Nunca se viu no planeta Terra uma tal concentração de motos. Ele continua, o discurso que o presidente fez ao final do passeio foi uma prestação de contas. Finalmente eu entendi por que o general Rego Barros não durou como porta-voz do governo. Porque Bolsonaro não precisa de um, constatou o jornalista. Não é do feitio e nem do temperamento de Bolsonaro ter alguém falando por ele. O presidente quer um contato direto com a população. Ele faz isso todos os dias ao conversar com quem está na frente do Palácio da Alvorada. Alexandre Garcia continua. Portanto, ele não precisa de um intermediário e um secretário de imprensa. Não adianta. Ele precisa conversar diretamente com o público dele, como foi na campanha eleitoral. Durante o discurso, ele não citou a eleição. Ele só prestou contas para quem o apoia. A gente nunca viu um presidente fazendo esse tipo de prestação de contas, porque todos faziam à distância. Nós já tivemos presidentes distantes e de biblioteca e que só fazia contato por televisão. Mas Bolsonaro faz contato todos os dias, inclusive via rede social.
Bolsonaro é atualizado e contemporâneo, concluiu Garcia. Eu vi pessoas que ficaram furiosas por conta da quantidade de motos durante a manifestação, continuou. Teve gente que reclamou porque a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo gastou 1,2 milhão para fazer o policiamento, mas também arrecadou bastante em imposto, já que o combustível tem ICMS, os hotéis, as pousadas, os restaurantes, as padarias têm taxa de ISS. E ainda faltou o jornalista mencionar a imensa quantidade de alimentos arrecadados, centenas de toneladas. Sim, o presidente tem contato direto com o povo, e isso incomoda aqueles políticos falsos, artificiais, que não falam um ai sem passar pelo crivo, pelo filtro do seu marqueteiro de forma calculista. Basta pensar no governador João Agripino Dória, que depois de ser flagrado sem máscara num hotel de luxo, numa espécie de aglomeração gourmet, publicou essa imagem em homenagem ao Dia dos Namorados. O vereador mineiro Nicolas Ferreira não perdoou. Para pegar a marquinha de sol na calcinha, não usa máscara, mas para beijar a mulher... Tudo em Dória, de fato, é muito fake. E o povo percebe. Aliás, tentaram demonizar a Copa América só pela possibilidade de associá-la ao presidente, no auge da hipocrisia, mas eis o patrocinador que ajudou a bancar o evento. Sim, a Sinovac, parceira chinesa do governador. Já a Ambev, por pressão da patota politicamente correta, retirou o seu patrocínio da seleção, sendo muito bem substituída pela Avan de Luciano Hang, que contou com o prestígio do presidente voluntário, em ato de agradecimento pela coragem e independência da varejista. Para fechar, nesse mesmo fim de semana teve a final da Roland Garros entre Djokovic e Tsitsipas. Jogaço! Mas eu reparei num detalhe, estava bem cheio e muita gente com a máscara no queixo. Lacron genocida? Ou por ser da patota do lacre, né, da esquerdinha, a aglomeração esportiva passa a ser do bem, como no caso do nosso Campeonato Brasileiro, transmitido por aquela emissora que também demonizou a Copa da Morte, em coro com Renan Calheiros. Sim, eles todos perderam completamente a noção do ridículo, mas a resposta virá nas urnas, de preferência auditáveis, pois na atual ninguém confia muito.